O Espiritismo acabará em 40 anos. Foi isso que disse Haroldo Dutra Dias. Vamos falar sobre isso? Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, bem-vindo, meu nome é Anderson Gomes, se você não me conhece ainda, e sinta-se à vontade para descobrir o canal, aprender, conhecer, entender um pouco mais sobre mediunidade, espiritualidade. Vamos ao objetivo deste vídeo, que é falar sobre esta frase, sobre o que disse Haroldo Dutra Dias, sobre o Espiritismo acabar em 40 anos. Veja, eu não conheço pessoalmente Haroldo Dutra Dias, mas gosto muito do trabalho dele, gosto muito das palestras dele, acho os assuntos que ele aborda, a forma que ele aborda, tudo é muito bom, tem muita qualidade. E me chamou a atenção, uma pessoa me disse que, olha, você concorda com o que o Haroldo falou sobre o Espiritismo acabar em 40 anos? Quando a pessoa me perguntou isso numa live, eu fiquei um tanto surpreso, porque eu realmente não sabia. E hoje, buscando lá as pautas dos vídeos e tudo mais, encontrei esse vídeo meio que sem querer, e talvez não tenha sido sem querer, né? E encontrei essa fala do Haroldo sobre essa questão. Vejam, o Haroldo, o que ele disse, ele não está errado. Ele não está errado no que ele falou. Não é de hoje, isso já é de muitos anos, que o movimento espírita precisa de renovação. Ele precisa buscar nas suas bases a introdução dos jovens. Isso existe em muitos centros, existem. Porém, é muito fraco ainda, porém é muito lento. Não tem aquele empenho que se espera. Talvez tenham centros específicos que isso seja muito forte, mas não são em todos, né? Não são em todos. Faço um parênteses aí para se pesar as coisas, né? Para se pesar. Veja que a intenção desse vídeo também não é causar polêmica, não é contrariar o Haroldo Dutra Dias, nem criticar, nada disso. É buscar uma concordância e um entendimento para que se olhe as necessidades atuais. Eu gosto muito da doutrina espírita, mas eu entendo que ela, em sua estrutura, não na estrutura lá de Kardec. Kardec não tem nada a ver com essa situação, né? Kardec não tem nada a ver com o espiritismo agora no Brasil hoje, né? O que o Kardec tinha que fazer está feito, está lá nos livros, no Pentateuco Espírita. Mas veja, o que ele diz, o foco disso é a questão da sobrevivência do Espiritismo como um ensinamento destas casas para que tenham continuidade. O que ele disse em relação aos centros terem o seu grupo lá, na maioria de pessoas mais velhas, mais de 50 anos, tem muita razão. É assim mesmo que funciona no centro espírita. O centro espírita que eu vou tem pouco ou nenhum jovem. Pouco ou nenhum. Então, às vezes tem um jovem ou outro, às vezes tem um pouquinho mais, mas de modo geral são pessoas na média dos 40 anos para cima. E aí, se você for tirar ainda o dos 40, dos 50 para cima é mais ainda. Eu agora estou até incluído, estou até incluído nos 50 para cima. Então, o que está faltando? O que está faltando? Voltamos lá na base da doutrina espírita. A doutrina espírita, Kardec, ela não foi modelada pensando-se em uma religião. Tá? Se nós pensarmos espiritismo, religião, esquece. Espiritismo não é religião. Espiritismo é uma ciência filosófica. É uma ciência estudar o efeito dos espíritos na nossa vivência, as comunicações e o efeito da filosofia baseada em Cristo em todo este conhecimento. Isso é a doutrina espírita. Doutrina espírita não busca pregação,
Doutrina espírita não busca conversão. Doutrina espírita não busca adeptos no sentido de se divulgar para que se tenha adeptos. Talvez este seja um dos pontos que precisasse se repensar. Porque existe um contraditório nisso, né? Existe uma questão. Se a doutrina espírita não busca o proselitismo, não busca adeptos, nem conversões, né? Como que, ao mesmo tempo, se quer divulgar a doutrina espírita? O que se quer, então, com esse divulgar? E aí nos encontramos com outro entendimento. O espiritismo é ou não é religião? Divulgamos como o quê? Se nós imaginarmos um cenário de hoje, no Brasil e em muitos outros lugares, as pessoas estão, na verdade, se afastando de denominações. Afastando. Talvez num primeiro momento, para o jovem até talvez, essa manifestação religiosa seja atrativa. Por quê? Grupo. Inclusão. Eu quero pertencer. Então, talvez numa certa denominação, por haver agrupamento, por haver um congraçamento, haver conversa, haver união, o jovem queira certo tipo de agrupamento, como, por exemplo, vamos falar aqui abertamente, os evangélicos, que abraçam muito mais facilmente, né? Atendem esse quesito mais facilmente, de agrupar o jovem, de trazer o jovem, porque existem outros atrativos, a educação, a música principalmente, né? E outras situações. Tá? Por que o espiritismo não está atraindo? Por quê? Um dos pontos que temos que tomar muito cuidado no ensinar, no comunicar isso. Isso eu falo para você que divulga, você que palestra, você que é expositor, como os espíritas gostam de falar, né? Expositor, um nome estranho, né? Mas que expõe os assuntos, né? O assunto não é dele, ele expõe. Tá? Este ponto importante é cuidar muito quando se fala de buscar a perfeição e de como se demonstra essa imagem. Porque quando se fala espiritismo e se bate nesta tecla de evolução e às vezes troca esse nome evolução por perfeição, as pessoas na mesma hora remetem a Chico Xavier, Divaldo Franco, figuras que têm assim uma notória lição de vida, não é uma crítica a eles de forma alguma, não estou aqui para criticar e não é, na verdade, estou elogiando, eles têm uma vida maravilhosa dentro daquele trabalho, mas vejam, aquele trabalho é uma missão e uma opção deles. Às vezes o jovem, por não saber, por desconhecer, talvez traduza que ser espírita é aquele modelo. É aquilo que você tem que se tornar. Chico Xavier, Divaldo Franco, renúncia. Aí vem as palavras que criam peso na mente humana. Renúncia, disciplina. Como renúncia e disciplina vão entrar na cabeça de um jovem que tem toda a vida pela frente? Ele justamente não quer renunciar a nada, ele é jovem, ele quer experimentar a vida. Como que renúncia vai? Disciplina. O espírito do jovem é comprovado por inúmeras situações da ciência, do desenvolvimento cerebral, da neurociência, que o jovem ele está justamente no momento da indisciplina, porque ele está experimentando, ele está descobrindo, ele está entendendo às vezes até o que é racional. Então temos que ter muito cuidado no como comunicar, porque essas coisas não tornam a doutrina espírita atrativa. Outro fator, esquisitice, uma palavra bem simples e esdrúxula para se citar. Esquisitice. Nossa, espiritismo, mexer com espírito. Isso não é esquisito? Não é estranho? Nós já temos uma contramão muito grande de informações
de filmes, de séries, de lendas, de um monte de coisa. Nem dá para falar lenda, né? Porque lenda é coisa nossa, antiga, né? Folclore, essas coisas assim. Mas filme que diz, olha, espírito, essas coisas, paranormalidade é esquisitice. Então talvez tenhamos que trazer outras abordagens para introduzir isso. Eu, por exemplo, busquei essas outras abordagens na parapsicologia, que estuda, desde os tempos de Kardec, o efeito da paranormalidade, mas sobre verdadeiramente um olhar científico e não inserindo filosofia ou religião ali, mas olhar puramente a parte científica. Então, se você pega o efeito do espiritismo, da comunicação com outros seres, e você olha pelo olhar da parapsicologia e você começa a explicar isso, torna-se até mais atrativo. É algo científico e muitos pesam para esse lado. O espiritismo nunca foi comprovado pela ciência que espíritos existem. Então, também nunca ninguém tirou uma foto de um átomo para comprovar pela ciência. Ninguém sabe 1 milhão de outras coisas da vida subatômica, mas, no entanto, as pessoas acreditam. Né? Então, são coisas que nós temos que repensar. De que forma nós estamos comunicando? Penso que muitas pessoas mergulharam na questão da pureza doutrinária, só que a pureza doutrinária criou um endurecimento, uma casca em volta da doutrina espírita. Quando eu penso pureza doutrinária, é você saber diferenciar o que é o pensamento Kardec, que é espiritismo, e qualquer outro pensamento que não é espiritismo, mas pode interagir e influenciar no nosso pensamento espírita. E este fechar também não é atrativo. Ninguém gosta de coisas fechadas. Nós não estamos mais num mundo de hermetismos, de coisas do tipo. E se o propósito é fazer o que se fazia antigamente, criar um mistério justamente para atrair, para as pessoas se sentirem atraídas, hoje não. Hoje não é assim. As pessoas gostam de coisas abertas, de coisas que você possa sentir, que você possa entrar e sair, de coisas que você possa olhar e entender como aquilo compartilha com o mundo, como aquilo se comunica com o mundo. Então são coisas que precisamos repensar, coisas que precisamos rever na doutrina espírita. Outro ponto importantíssimo, o espiritismo que às vezes entra por um viés puramente de apoio social. E esquece-se a raiz da comunicação dos espíritos, que é a proposta do espiritismo. Comunicar-se com os espíritos, trazer conhecimento, intercâmbio, esse é o principal, intercâmbio de conhecimento. E ampliar isso para trazer para a naturalidade, tornar isso natural, comum, compreender esses efeitos, para que aquela pessoa que sofre com os efeitos da ação de espíritos, seja ela por obsessão, seja ela por uma mediunidade atribulada, ou simplesmente aprendendo como a mediunidade está acontecendo, para que ela possa entender, eu sou saudável, não tenho problema nenhum. Eu só tenho que compreender a mediunidade e não se achar louco, perturbado, esquisito, estranho. E aí o que muitas vezes se faz no espiritismo? Joga-se mais um peso em cima. Isto é mediunidade atribulada, porque em outras vidas fez mau uso, e aí o médium ele tem que pagar muito mais vezes, é endividado. Cria-se um peso. Quem é que vai querer ser médium? Ninguém vai querer. Você vai ter que assumir que você é um endividado, todo mundo vai reconhecer, olha lá o endividado. Olha lá o que está para pagar, está no mundo para pagar, 3 vezes mais. Então temos que cuidar muito como levamos isso, cuidar muito como educamos as pessoas. Estamos falhando grosseiramente. Eu acho que as instituições maiores estão afastando conhecimentos, preocupados com uma pureza doutrinária que o sei lá o que está beneficiando. Está cada vez mais se afunilando. Cada vez mais se afunilando. E hoje
Eu, como terapeuta, eu entrevisto muitas pessoas e as pessoas, quando falam sobre espiritualidade, o que ela é neste campo, seja religião ou espiritualidade, quando elas se falam em relação a algo que acredita no espiritual, elas estão se dizendo muito mais universalistas do que espíritas. Por quê? Porque o espiritismo está fechando. O universalista se abre para compreender o mundo. Então temos que ter muito cuidado, tornar o espiritismo simpático, atrativo, agradável e não uma profissão de fé, de sofrimento, renúncia, disciplina, que cria um peso. Tem tudo isso? Tem, mas nós temos que aprender, reaprender em como explicar essas coisas sem tornar isto pesado, sem trazer exemplos pesados de modo a distorcer aquilo que na verdade é para ser leve, é para ser amor, é para ser alegria, é para ser evolução e não um fardo pesado na sua vida. Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Não é o assunto preferido para se abordar, mas em dados momentos se faz necessário abordar esses assuntos de forma a buscar entendimento de uma coisa que para mim eu tenho tanto carinho, que é a doutrina espírita, que eu tenho um carinho enorme, mas parece que a doutrina espírita às vezes vai indo para longe, como se fosse se afastando, e a gente está ali aprendendo tudo, mas parece que o movimento em si, não é a doutrina, o movimento espírita está velejando para outro lugar, enquanto a gente está aqui com Kardec nas mãos, olhando as coisas acontecerem, né? Então temos que repensar isso aí. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo.